Numa eleição marcada por ataques, mentiras, fraudes e violência, há duas grandes vítimas. Uma delas é o eleitor, a outra, a própria cidade. A eleição de 2024 não discutiu os problemas reais e os desafios para os próximos anos em São Paulo, tanto do ponto de vista social quanto arquitetônico e urbanístico. A maior metrópole do país já sente os efeitos das mudanças climáticas na qualidade do ar e nas altas temperaturas, principalmente nas áreas mais pobres. A Cracolândia é uma questão permanente, nunca resolvida, tanto do ponto de vista social quanto de saúde pública. Tem um problema crônico de habitação em São Paulo, que tende a se agravar com a especulação imobiliária, que agora volta os olhos para o centro da cidade. Na última semana, os paulistanos conviveram com um enorme apagão, depois de um temporal derrubar árvores sobre postes de fiação elétrica. Os enormes desafios de uma cidade não são só questão de infraestrutura, são, acima de tudo, questões políticas. Terça-feira, 22 de outubro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Notícias, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a arquiteta e urbanista Raquel Ronick, que eu recebo com grande prazer aqui no Em Detalhes. Raquel, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao ICL e ao Em Detalhes também. Eu que agradeço, Gabi, muito bom estar aí com vocês mais uma vez, né? E pela primeira vez no Em Detalhes. Que bom. Um prazer enorme, Raquel. E, bom, a gente tem muitas questões que a gente quer colocar aqui sobre como algumas pautas, né, estão sendo deixadas de lado, algumas discussões importantes sobre as cidades não estão no centro do debate. São Paulo é uma dessas cidades, a gente vai entrar em outros pontos aqui também, mas em São Paulo algumas questões chamam a atenção. Uma delas é que a gente está vivendo, talvez, a pior crise habitacional de todos os tempos em São Paulo. Aí você, com certeza, vai poder me dizer se você concorda. E tem a questão da Cracolândia, de como o preço dos imóveis varia, de acordo com a expectativa de investimento público e privado, enfim. Ela já passou por diversos deslocamentos, muita gente já entrou e saiu dizendo que ia resolver esse problema, e fato é que ninguém resolve, e agora ela se deslocou para uma outra região ali do centro. Então, vamos começar por aí, e aí depois a gente vai aprofundando. Bom, acho que a gente tinha uma expectativa de que isso seria um grande tema da cidade, né, de São Paulo, a Cracolândia em especial, mas a questão da área central de uma forma geral, como enfrentar a questão que está colocada ali, equação, e como, né, é absolutamente difícil pautar isso no debate eleitoral, que parece que os temas do debate eleitoral são muito até desconectados da realidade da cidade, ou eles são absolutamente ligados a um detalhe de um pedaço de um bairro, e a lógica eleitoral acaba sendo muito essa, quer dizer, uma lógica de, bom, no meu bairro tem um buraco, ou no meu bairro tem uma grade faltando, e aí é uma creche, uma coisa que é num detalhe do micro, do individual, e que pode ser trabalhado e conectado no varejo, né, e uma estratégia muito clara daquilo que eu chamo o modo centrão de governar, é ir lidando com esse varejo, né, e trabalhando com esse varejo, e soltando aqui umas pequenas benessinhas aqui e ali, mas sem uma discussão sobre a cidade, né, por que raios aquele lugar, que é um lugar que não tem água nem luz direito, nem tem transporte direito, nem tem urbanidade direito, por que ele é assim? E por que a cidade é assim e acabou deixando esse lugar? Mas em vez de enfrentar esse tema e essa questão, e qual é a relação entre, e tem uma enorme relação, o super boom imobiliário que está acontecendo, né, na cidade de São Paulo, e a sua captura do seu espaço, né,
como um lugar de investimento financeiro, um lugar de ativos financeiros, um lugar de estacionamento de capital financeiro global que está sobrando por aí, que não tem nenhuma expectativa de remuneração no curto prazo, mas que quer uma grande remuneração, né? E que está tomando pedaços inteiros da cidade. Isso tem a ver, o fato de que tem gente que está morando num lugar que não tem nada, tem a ver com essa dinâmica de um pedaço da cidade, mas isso absolutamente não aparece, porque aparece que a lógica que reside a discussão eleitoral é a lógica. Teve gente que chamava isso de clientelismo, mas eu não acho que isso é clientelismo, não. Isso é um negócio muito mais profundo, muito mais estruturador das relações políticas na cidade, que é aquele benefício imediato, aquilo que eu troco pelo voto, sem entrar e sem tocar jamais na máquina que produz a exclusão e a precariedade, né? E você falou da Cracolândia, e é impressionante, a Cracolândia ela aparece apenas como um elemento de marketing, de anúncios. Então, agora você joga uma imagem renderizada, essa imagem renderizada que os arquitetos, engenheiros hoje, quando vão fazer um lançamento, né, fazem aquele desenho da simulação de como que vai ser, aí você olha aquela paisagem, nossa, incrível aquela paisagem, a transformação daquela paisagem, como foi a proposta aí do Tarcísio, amplamente também apoiada, sendo apoiada pelo Nunes, de colocar um centro administrativo, mas ninguém, assim, discutiu absolutamente nada, nem levou em consideração que, por exemplo, né, um pequeno detalhe, o centro administrativo era para trazer as secretarias do governo do estado, porque elas estão muito longe, estão lá no Morumbi. Aí você vai olhar, tem 3 secretarias no Morumbi, e, assim, tem 20 e tantas secretarias do governo do estado que estão no centro, ocupam o centro. Então, assim, é uma balela, é uma mentira, uma imagem renderizada, mas que, nossa, que incrível, né? Que vai poder ficar esse lugar, e em vez da gente enfrentar o abandono desse lugar, as pessoas abandonadas que estão neste lugar, e qual é as políticas que nós vamos fazer para ela, não. Isso fica num jogo imagético, né? Um jogo mercadológico de marketing, mas não uma discussão sobre a cidade, Gabi, e isso é super preocupante, eu não tenho a menor dúvida. Eu concordo, Raquel, e tem um ponto importante aí, porque quando o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, era prefeito de São Paulo, ele apresentou um plano diretor dizendo que ia combater a especulação imobiliária. Fato é que esse plano diretor, né, aprovado lá na gestão do Fernando Haddad, na época que ele era prefeito, ele participou de um debate desse texto, né, pelos vereadores e tal, dizia que era um plano que era transformador, que era avançado, só que aí essa revisão caiu, né, numa discussão que está prevista para um novo plano diretor que só deve ser apresentado em 2029. E o Haddad está muito preocupado com esse texto, ele até falou publicamente sobre isso, saiu na imprensa algumas vezes, sobre como está tendo uma mudança profunda, né, do que foi apresentado por ele ali. Então queria te ouvir falar sobre isso, justamente porque a intenção dele era combater a especulação imobiliária. Pois essa era a intenção, mas infelizmente na hora que ela é implementada e ela entra na dinâmica do que a gente chama de complexo imobiliário financeiro, ela foi completamente transformada na prática, né? E ela foi transformada na prática, não na revisão, já durante a implantação. Por exemplo, muita coisa que se chamava de habitação de interesse social, que foi estimulada no plano, na verdade é estúdio para aluguel por Airbnb. Eu acabei de ver um dado disso outro dia, você tem regiões como a República, São Paulo, que 20% do estoque total das unidades residenciais ali são para aluguel temporário, Airbnb. Então, o que precisava fazer diante dessa dinâmica que era inesperada do ponto de vista da proposta? A proposta não queria isso, a proposta queria uma coisa diferente, mas não foi o que aconteceu com a implementação da proposta. Então, o que a gente faz? A gente corrige
a gente revê. Só que a correção que foi feita, e é isso que o Haddad estava mostrando também, em vez de corrigir, aprofundou, transformou em muito mais radical aquilo que de perverso tinha na proposta, né? E é isso que é extremamente preocupante. Agora, quem é que está discutindo isso agora na eleição? Aliás, quem acompanhou e conseguiu discutir até o próprio acompanhamento dessa discussão na Câmara Municipal, né? Um negócio completamente distante dos moradores, e parece que a lógica da discussão da cidade passa por outro lugar. Talvez até porque o tema do plano diretor, né, tem que passar a ser o tema do cotidiano das pessoas e não mais as direções que o mercado imobiliário vai ter, né, porque tem sido muito isso, o tema do plano diretor nas últimas décadas. Do ponto de vista, Raquel, a gente falando aqui, né, sobre discutir a cidade, acho que tem vários aspectos aqui. A gente falou sobre crise habitacional, né, crise de moradia, como é que se resolve isso. E mais próximo assim, a esse segundo turno, vamos dizer, o que está acontecendo é a questão da privatização, que está sendo colocada em pauta justamente porque a Enel deixou mais de 1 milhão de pessoas sem luz e levou dias para restabelecer. Então, eu acho que acabou virando uma pauta central desse segundo turno. O que você colocaria como mais importante, crucial, nessa discussão de segundo turno, que precisaria estar ali além, né, da Enel, acho que você pode falar sobre isso também, mas estaria entre as principais questões que são chave para serem levantadas? Bom, você nomeou, né? A questão da moradia, assim, com 80 mil pessoas morando na rua, se a questão da moradia não é central na cidade, eu não consigo entender o que pode ser central. É impressionante, né? É como se assim, bom, então não, a gente normalizou. Não, normal, gente morando pelo meio da rua, sem ter onde morar. É como se o município não tivesse nada a ver com isso, e evidentemente que é. Evidentemente que as políticas municipais, não só as políticas de habitação, mas a própria política urbana e o tipo de política urbana que estimula um tipo de mercado imobiliário ajudou a piorar a crise em vez de resolvê-la, e é essa a questão, porque produziu produtos para virarem ativos financeiros e não residências para quem precisa, que essa era a promessa. Esse é um tema sem dúvida. E não foi porque os paulistanos resolveram, mas a questão da mudança climática atravessou o samba aqui, porque a discussão do apagão da Enel, evidentemente que já vem, né, o segundo, em menos de um ano, né, que a gente vive desse tipo, tem a ver com a discussão da privatização do serviço, evidentemente, mas tem a ver também com o fato de que nós vamos ter cada vez mais eventos extremos na cidade. Então, a gente viveu, aí não falando só de São Paulo, falando do Brasil, lembrando de Porto Alegre, estava completamente coberta sob as águas, né, há pouquíssimo tempo atrás. Assim, um evento climático extremo aqui, né, que foi absolutamente chocante, que envolveu, né, a sociedade brasileira, inclusive numa mobilização de apoio, etc. Isso gera o quê em termos de transformação da cidade? A mesma coisa eu estou colocando aqui. Por exemplo, nós estamos falando de que nós vamos ter cada vez mais vento, tempestade, ventania. Ventania derruba árvores. Fios que ficam pendurados, né, que não são enterrados, são suscetíveis a serem atingidos por ventanias que derrubam árvores. Isso é uma coisa que não é que a gente descobriu agora, a gente já sabe há muito tempo. Mas o que a gente está fazendo? Quem é que está pautando, por exemplo, a necessidade do enterramento dos fios imediatamente? Não tem que mais ter fio pendurado em poste. Acabou esse negócio de fio pendurado em poste. Tem que ter galeria subterrânea, como qualquer cidade decente no planeta tem galeria subterrânea, porque essa é a forma de você poder distribuir não só eletricidade, mas também fibra ótica, internet, toda a rede de telecomunicações, de uma forma segura, adequada para a paisagem. Ah,
mas não estava o enterramento no contrato da concessão. Bom, primeiro grande problema, né? Porque se faz contrato de concessão dos serviços, como se a concessão de serviços fosse uma coisa abstrata, não tivesse inserido nas cidades, no território, não tivessem que ter uma forma de trabalhar isso e de se colocar na cidade que fosse adequada para os seus moradores. Então, já é uma primeira questão, mas, ao mesmo tempo, os municípios, e nesse momento eleitoral, é o momento que a população pressiona, né, os candidatos a assumirem os compromissos em relação a esse tema. Então, me parece que essa eleição está pressionando, né, os candidatos a prefeito que eles assumam as atitudes que são necessárias assumir, inclusive repensar toda a organização e o planejamento da cidade, para saber que, ao ter eventos climáticos extremos, como esses que vão acontecer, as perdas humanas, materiais enormes, não vão se repetir com tanta intensidade. Isso é impossível? Claro que não. Então, o que deveria estar pautado, e eu fico chocada como é possível, por exemplo, o prefeito atual de Porto Alegre, que claramente foi negligente em relação à questão das enchentes, inclusive a prefeitura, que era responsável por manter o sistema de comportas de Porto Alegre, não fez, largou, deixou isso largado, e mesmo assim ele lidera as pesquisas de intenção de voto. Então, não sei, deve ter algum problema complexo aqui que a gente não está conseguindo entender. Quer dizer, e mesmo aqui em São Paulo, a discussão da transformação da cidade para se adaptar às mudanças climáticas, que, aliás, né, deveria ser a pauta número 1 do debate nesse momento. Nós não queremos mais apagão, não queremos ficar vendo bairro escorregando e gente morrendo, não queremos ver enchente com as pessoas e os carros boiando, né? Então, nós temos que pensar que este modelo de cidade que temos tem que ser transformado, e isso é imediato. Eu acabei de voltar de uma viagem à China e vi o investimento que a China está fazendo em mudar a lógica das cidades para que as áreas que são inundáveis possam inundar tranquilamente, né? Criando espaços, soluções baseadas na natureza, redesenhando toda a beira do rio Yangtze. Eu estava em Xangai, né, pensando nisso. Então, eu estou dando esse exemplo da China só para dizer que nós não estamos falando de coisa do outro mundo, impossível, não. E ainda mais, quer dizer, numa cidade que ainda nem está totalmente produzida, que tem uma precariedade enorme, a chance de você pensar a cidade de uma outra forma, na relação com a natureza, neste momento, é enorme. Mas o que a gente vê? Qual é o darling das políticas, né, que vão dar, por exemplo, apoio ao atual prefeito de São Paulo? O asfalto, que é, assim, o vilão da questão climática, não só pela cadeia do petróleo, que é quem é mais responsável pela emissão de gás de efeito estufa, que está provocando aquecimento global, que está fazendo com que esses eventos piorem, como também não é mais, né, nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas formas de ocupar a cidade. Nós temos que ter cidades muito mais permeáveis, com muito mais áreas verdes, onde as águas consigam escorrer. E nós continuamos dizendo, asfalto aqui, muito obrigado, prefeito, pelo asfalto. Então, eu fico pensando assim, muito obrigado, prefeito, pelo asfalto. Sim, logo mais estaremos todos debaixo d'água, morrendo afogados. A qualidade do ar também, né? Estarão boiando. Foi outro aspecto que foi até pauta no primeiro turno, porque a gente não conseguia respirar. Você tocou num ponto que é fundamental, né, Raquel? Que é a urgência climática e o fato de não existirem propostas dos prefeitos, os candidatos não falarem a respeito disso. Esse aspecto do Sebastião Melo, no Rio Grande do Sul, ele está à frente nas pesquisas e que provavelmente vai se consolidar agora no segundo turno, tem até uma pesquisa que eu, assim, quando vi, fiquei
muito surpresa, que saiu reportagem em alguns portais e tal, na Folha de São Paulo também, mostrando que a tragédia ambiental, vamos dizer assim, entre aspas, ela ajuda na reeleição em ano eleitoral. Então, é o resultado, quando os desastres acontecem, isso eles mediram em 2016, que foi um pleito municipal, tiveram um impacto positivo de 447% na chance de reeleição dos prefeitos. Então, segundo o pesquisador da FGV, ele acredita que os eventos climáticos, eles trazem, quando acontecem perto das eleições, uma projeção de imagem de liderança, e aí o gestor ele pode se beneficiar do recebimento das verbas também para o município. Então é um aspecto assim que é realmente chocante, e talvez seja esse fenômeno que a gente esteja vendo no Rio Grande do Sul. Também em Maceió tem um caso da Braskem, do afundamento do solo, que é gravíssimo e que a gente no Brasil quase não olha também, né, para o que aconteceu. Não, bom, vamos até fazer justiça aqui, né? Eu vi que no programa do Guilherme Boulos tem várias propostas, está presente ali, está desenhada. Agora, o que a gente está lamentando foi a falta de espaço para apresentar essas propostas. É como se, não, gente, é isso, tal, é como se fosse outro assunto. Eleição é um assunto, desastre é outro assunto, e como se isso que é muito importante a gente entender, como se o modo como a cidade é organizada, mantida e gerida não tivesse nada a ver com o impacto dos desastres. Como se a qualidade do ar, tudo bem, tinha queimadas que vieram de fora, mas a gente tem um ar terrivelmente empesteado em função da queima de combustível fóssil, em função da gasolina e do diesel, né? E até hoje, nossos ônibus, a rede de ônibus da cidade de São Paulo, não é eletrificada, apesar de milhões de promessas. É mínima a rede que está usando, que está sendo movida à eletricidade e não a diesel. Apesar disso, já estava presente no contrato, e eu acompanhei na hora de contratar o novo contrato das concessionárias, como isso foi sendo empurrado, a meta do ano empurrado mais. Por quê? Por causa do equilíbrio financeiro dos contratos. A coisa mais importante é o equilíbrio financeiro do contrato da concessionária, quanto ele vai ganhar, e não o que nós precisamos como cidadãos. Então, o ar vai melhorar quando a gente parar de queimar gasolina e óleo diesel, quando a gente tiver um investimento em transporte coletivo de massa não poluente. Não tem outra forma da gente circular na cidade se não for essa. Todas as outras formas estão nos matando de problemas pulmonares, de problemas nos brônquios. Enfim, é isso que está acontecendo, e é muito importante os cidadãos tomarem consciência, né? Assim, um pouco antes que o mundo acabe, antes de uma catástrofe total, de que está nas nossas mãos poder construir uma outra política, Gabi. Raquel, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu espero que a gente possa discutir a nossa cidade e outras cidades também do Brasil, né? As nossas cidades para além do período eleitoral, continuar trazendo, colocando em pauta, e que a gente possa colocar isso no centro desses debates também, porque, de fato, nesse segundo turno aqui em São Paulo é isso, né, que você falou, existe ali nas propostas do Boulos, existia também da Tabata, mas, em geral, os candidatos não apresentam as propostas e também conseguem se eleger sem isso estar no centro do debate. E tiveram pouquíssimo espaço, né? A Tabata, o Boulos, tiveram pouquíssimo espaço para mostrar a proposta pensada, consistente, trabalhada, etc. Porque o debate foi para outra questão, foi para outro lado, foi para o outro embate. Enfim, nós vamos ter que analisar muito, né? Por que raios não conseguimos discutir a cidade no momento máximo de discussão sobre as cidades, que são as eleições municipais. É um contrassenso imenso, mas uma voz como você é importantíssima para a gente poder puxar essa discussão
para onde ela deveria estar. E a gente vai continuar insistindo. Raquel, obrigada pela conversa, um prazer te receber aqui. Espero te receber mais vezes, pessoalmente também. Vou fazer convites mais para frente, espero que você venha aqui no estúdio também. Obrigada, querida professora. Eu que agradeço. E aqui eu quero convidar você para mais um evento histórico no ICL, histórico e cultural também. A gente vai ter estreia mundial do documentário Conversas com Pepe Mujica, as reflexões do personagem mais inspirador do nosso tempo sobre o futuro da humanidade. O Mujica, claro, você conhece ele, foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015, revolucionou a política da América Latina e ele ficou conhecido principalmente por implementar políticas sociais, progressistas. Houve, por exemplo, legalização da maconha, do casamento homoafetivo no país. Então essas são algumas das políticas, mas a gente conhece muito de políticas sociais do Mujica, mas não tanto sobre a história dele, né? Ele continuou vivendo num sítio, levando uma vida bastante simples, e tudo isso a gente vai acompanhar as histórias, esses bastidores que ele traz nesse documentário. Ele até continua dirigindo o Fusquinha dele ali, muita gente conhece, né, o carro do Mujica, doar o salário dele. Então esse documentário vai trazer todas essas histórias da vida do Mujica. É um documentário, assim, muito emocionante dos bastidores da vida dele, e chega no Brasil agora com exclusividade no ICL. Então você pode assistir essa estreia do Conversas com Pepe Mujica no dia 31 de outubro. Você tá vendo aí na tela, você que nos acompanha em vídeo, para você que tá só me ouvindo, é uma quinta-feira, 8 horas da noite. Então você faz a inscrição em emdetalhesicl.com.br para poder assistir a nossa sessão de cinema de estreia, garantindo sua vaga por meio da inscrição nesse link que tá aqui na tarja, em detalhesicl.com.br. E a gente se vê por lá. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai sempre ao ar às 10h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Para você que me acompanha pelo YouTube, você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL e 6 horas da noite. Tô sempre aqui no ICL Notícias, segunda edição. Lembrando que você pode ouvir Em Detalhes em qualquer momento do seu dia, nas plataformas de áudio também. Então, fazendo suas atividades, dando sua corridinha, lavando sua louça. Eu te espero por aqui em todas as plataformas. Obrigada e até amanhã. Provavelmente você tem necessidade de trocar seu celular todo ano. Você acha que o seu computador não serve mais. Você acha que está fora da moda. E aí é consumo, 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 endividar-se, comprometer-se para poder sempre estar adquirindo aquilo de novo que o mundo traz. Curiosamente, a gente está sempre se sentindo angustiado, triste, sozinho, deprimido e não entende o porquê. Uma das cabeças mais brilhantes do nosso tempo, uma das figuras políticas mais inspiradoras, fala muito sobre isso. A gente está falando de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele foi o tema principal do escritor Fabián Restivo, quando escreveu essa obra, Conversas com Pepe Mujica. Essa obra originou um documentário, uma obra cinematográfica absolutamente maravilhosa e sensível, que leva o mesmo nome, Conversas com Pepe Mujica, e vai ser lançada mundialmente com exclusividade pelo Instituto Conhecimento Liberta, no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. E aí, a gente vai assistir um dos momentos mais lindos da nossa vida, partilhando ele com o Pepe Mujica. Um abraço e até lá!